A chuva batia nos vitrais do grande salão, projetando cores fraturadas pelo chão de pedra úmido. Centenas de lobos permaneciam em silêncio absoluto, esperando que seu rei recém-coroado tomasse sua companheira predestinada. Em vez disso, ele passou por ela. Ele pegou a mão da filha de um lorde menor, deixando sua verdadeira parceira de pé na corrente de ar gelada. Ela não chorou nem gritou, apenas se inclinou e sussurrou uma frase que colocou de joelhos o alfa mais poderoso do século. O grande salão de Oakhaven cheirava a lã molhada, pinho queimado e ao forte odor metálico de suor nervoso. O inverno havia chegado cedo aos territórios do norte, cravando o frio fundo na medula da fortaleza de pedra. Lá dentro, a alcateia inteira se reunira, ombro a ombro no espaço cavernoso, e suas respirações formavam nuvens na luz fraca dos braseiros de ferro. Nora estava no final do longo corredor, perfeitamente imóvel. Ela usava um vestido verde floresta profundo, tecido com fio de prata que arranhava sua clavícula. Era uma vestimenta pesada e sufocante, projetada para uma rainha, e ela a odiava. Ela era uma mulher de couro fervido e cota de malha, uma guardiã das passagens escarpadas do norte, não uma boneca de porcelana destinada a decorar um trono. Mas esta noite era a ascensão. Esta noite, o político e o primal deveriam se alinhar. Na outra extremidade do salão estava Garrett. Ele parecia em todos os aspectos o rei alfa que seu pai havia sido, embora talvez mais largo nos ombros. Ele usava um manto de pele de lobo negro, com a pesada coroa de prata repousando em seus cabelos escuros. Por 3 anos, eles haviam lutado lado a lado, defendendo as fronteiras contra as incursões de renegados. Eles haviam sangrado na lama juntos. Quando os videntes lançaram os ossos e os declararam companheiros predestinados, ninguém se surpreendeu, pois fazia sentido. Força unida à força. Garrett começou sua caminhada pelo corredor central. A multidão se abriu, curvando a cabeça em submissão à aura alfa que emanava dele em ondas sufocantes. Nora manteve o queixo erguido, encontrando seu olhar. Ela esperava ver o fogo familiar em seus olhos, o peso reconfortante de sua história compartilhada. Em vez disso, à medida que ele se aproximava, ela viu outra coisa: hesitação. Um vislumbre de algo que parecia perigosamente com esquiva. Seu peito se apertou. Sua loba interior, geralmente uma presença silenciosa e enrolada na base de sua mente, ergueu-se e arranhou suas costelas. Algo está errado. Garrett parou a 10 passos dela. O silêncio no salão era absoluto, exceto pelo crepitar dos braseiros. Ele não olhou para Nora. Ele virou a cabeça ligeiramente para a esquerda. Na primeira fila da multidão estava Cecily, a filha do Lorde dos Grãos do Sul. Pequena, delicada. Ela usava um vestido de marfim pálido que a fazia parecer neve recém-caída. Seus olhos eram grandes, luminosos e fixos no rei, com uma reverência silenciosa e adoradora. Garrett respirou fundo. O cheiro de pinho e ozônio, sua marca registrada, foi subitamente tingido por uma ponta amarga de desafio. Ele saiu do tapete cerimonial e caminhou em direção a Cecily. Um murmúrio coletivo percorreu o salão, baixo e retumbante, o som de 100 predadores subitamente confusos. O ancião superior, um homem enrugado chamado Corvin, deu um passo à frente, seu cajado batendo no chão de pedra com um estalo seco. Meu rei, Corvin grasnou, sua voz cortando os sussurros crescentes. O altar aguarda sua rainha. O laço predestinado deve ser selado antes que a lua atinja seu zênite. Garrett parou na frente de Cecily. Ele estendeu sua mão enorme e calejada, que fez a dela parecer minúscula ao pegar seus dedos, e a puxou gentilmente para fora da multidão. As bochechas de Cecily coraram de rosa, um contraste gritante com a palidez absoluta que acabara de tomar o rosto de Nora. O altar terá sua rainha, Corvin, disse Garrett. Sua voz era um barítono profundo que vibrava no peito de todos os presentes. Mas não serei limitado pelas profecias empoeiradas de velhos. Um rei deve escolher o que é melhor para seu povo. O sul tem grãos, o sul tem calor, e o sul me ofereceu uma noiva. Ele conduziu Cecily em direção ao altar, parando a apenas 1 metro de onde Nora estava. Nora não se moveu. Seu corpo havia ficado completamente dormente, e o ar em seus pulmões parecia cacos de vidro.
Isso não era apenas uma traição do coração. Era uma execução pública de sua dignidade. Todos os olhos no salão estavam nela. Ela podia sentir a pena deles rastejando sobre sua pele como insetos. Nora, Garrett disse suavemente, finalmente olhando para ela. Sua mandíbula estava tensa. Ele parecia cansado, mais velho que seus 25 anos. Você é uma guerreira. O norte precisa de você na vanguarda, não trancada em um berçário. Você sabe que isso é o certo. Ele estava tentando fazer parecer nobre, tentando enquadrar sua fraqueza como estratégia. Nora olhou para Cecily. A garota se encolheu um pouco, pressionando-se contra o braço de Garrett, buscando sua proteção. Ela era suave, maleável. Ela nunca o desafiaria. Ela nunca lhe diria quando ele estivesse errado. Ela simplesmente o adoraria. Ele não quer uma parceira. Nora percebeu a verdade se acomodando em seu estômago como uma pedra fria. Ele quer um animal de estimação. Você está quebrando um laço predestinado, Garrett. Corvin alertou, sua voz tremendo com um terror repentino. A deusa não perdoa aqueles que rasgam o que ela teceu. A ruptura deve ser mútua ou apodrecerá você de dentro para fora. Os olhos de Garrett endureceram. Então vamos rompê-lo. Agora, a tensão no grande salão era densa o suficiente para sufocar. Um laço predestinado não era um simples casamento político que poderia ser anulado com uma assinatura em um pergaminho. Era uma amarra física, um sistema de raízes espirituais que crescia entre duas almas. Quebrá-lo era perigoso. Quebrá-lo sem provocação era considerado um ato de profunda violência. Nora, disse Garrett, sua voz baixando uma oitava, deslizando para o comando alfa que exigia obediência. Aceite a rejeição. Faça isso pela alcateia. Pela alcateia. As palavras tinham gosto de cinzas. Ela havia sangrado por esta alcateia. Ela havia enterrado seu próprio pai por esta alcateia. E agora lhe pediam para engolir sua própria humilhação para manter a paz. Sua loba se debatia, rosnando nos cantos escuros de sua mente, exigindo sangue. Queria arrancar a garganta de Garrett. Queria rasgar o delicado vestido de marfim do corpo de Cecily. Mas Nora forçou a fera a se acalmar. A violência apenas provaria que Garrett estava certo. A pintaria como uma coisa selvagem e instável, inadequada para uma corte civilizada. Ela respirou lenta e comedidamente. A dormência estava recuando, substituída por uma clareza afiada como uma navalha. Afaste-se da garota, Garrett, disse Nora. Sua voz não era alta, mas se projetou perfeitamente. Estava desprovida de lágrimas, desprovida de súplica. Era a voz de uma comandante em um campo de batalha. Garrett franziu a testa, mas soltou a mão de Cecily e deu um passo em direção a Nora. Ele esperava que ela gritasse. Ele se preparou para um golpe físico. Ele a vira rachar o crânio de um homem com uma espada larga. Ele sabia do que ela era capaz. Nora diminuiu a distância entre eles até que estivessem a meros centímetros de distância. Ela era alta para uma mulher, seus olhos no nível do queixo dele. Ela não olhou para a boca dele ou para seu peito largo. Ela olhou diretamente em seus olhos, encarando a aura alfa que tentava forçá-la a se submeter. Você acha que está fazendo isso pelo reino? Ela disse baixinho. Suas palavras eram destinadas apenas a ele, embora a audição sobrenatural dos lobos nas primeiras filas sem dúvida captasse cada sílaba. Você acha que precisa de grãos e sorrisos submissos para sobreviver ao inverno que se aproxima? Nora, por favor, ele murmurou, um lampejo de culpa genuína cruzando suas feições. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Vou tornar exatamente tão difícil quanto merece ser, ela respondeu. Ela estendeu a mão e colocou a mão nua no centro do peito dele, bem sobre o coração. Sob sua palma, ela podia sentir a batida pesada e rápida de seu pulso. Ela podia sentir o leve calor dourado do laço de companheiros, um fio de luz puxando do peito dele para o dela. Parecia o lar, parecia uma mentira. Ela inspirou, sentindo o ar viciado da fortaleza, o cheiro do homem que acabara de destruir sua vida. Eu, Nora das Penhas do Norte, ela falou, sua voz ressoando, ecoando pelos altos arcos de pedra, as palavras formais do ritual de rompimento. Reconheço a rejeição de Garrett, alfa de Oakhaven. Garrett soltou um suspiro lento, o alívio tomando conta de seu rosto. Ele pensou que tinha vencido. Ele pensou
que ela simplesmente se retiraria graciosamente. Mas Nora não havia terminado. Ela se ergueu na ponta dos pés e aproximou os lábios a uma fração de centímetro de sua orelha. O resto do salão não podia ouvir isso. Isso era apenas para ele. Mas eu não apenas rompo o laço, ela sussurrou, sua voz gotejando com a malícia gelada dos ventos do norte. Eu arranco a fundação. A deusa nos uniu porque sua linhagem está envenenada pela loucura, Garrett. Minha alma era a âncora destinada a impedir que sua fera o consumisse. Garrett enrijeceu. Suas mãos se contraíram. Você escolheu uma cama quente em vez de sua própria sobrevivência? Ela continuou, seu hálito roçando sua pele. Eu te liberto. Mas levo comigo a visão, a paz e a sanidade do seu lobo. Fique com a garota. Vamos ver por quanto tempo uma mente fraturada consegue manter um trono. Ela se afastou. Ela não esperou que ele respondesse. Ela visualizou o fio dourado conectando seus peitos. Com um golpe mental brutal e impiedoso, ela pegou seu machado espiritual e o cortou. A reação física foi instantânea e violenta. Um som como um chicote estalando ecoou pelo salão. Nora cambaleou para trás, uma dor branca e incandescente rasgando seu externo. Parecia que alguém havia enfiado a mão em sua caixa torácica e arrancado um punhado de terminações nervosas. Ela mordeu o interior da bochecha até sentir o gosto de cobre, recusando-se a fazer um som. Ela se recusou a cair. Garrett não teve a mesma sorte. O rei Alfa soltou um arquejo úmido e sufocado. Seus olhos reviraram na cabeça. Ele caiu de joelhos na pedra dura, as mãos voando para o peito. Um som aterrorizante e desumano rasgou sua garganta, meio rosnado, meio grito. Era o som de um lobo sendo vivissecado. A aura alfa na sala se estilhaçou violentamente. A dominância opressiva e pesada que preenchia o salão desapareceu, substituída por uma energia caótica e irregular. Vários lobos na multidão caíram de joelhos, agarrando a cabeça enquanto o chicote psíquico atingia a alcateia. Cecily gritou, correndo para agarrar o braço de Garrett. Garrett, Garrett, o que há de errado? Ele a empurrou violentamente. Ele não quis, mas sua fera estava em agonia absoluta. Cecily bateu com força no chão de pedra, rasgando seu imaculado vestido de marfim. Nora ficou sobre ele, respirando pesadamente. Seu peito doía com um vazio oco e profundo, mas sua espinha era de aço. Ela olhou para o homem ofegante no chão. O laço está rompido, Nora anunciou para o salão silencioso e horrorizado. Ela virou as costas para o rei. Ela não correu. Ela não se apressou. Ela caminhou de volta pelo longo corredor central com passos lentos e deliberados. A multidão se afastou de seu caminho, pressionando-se contra as paredes úmidas para evitar tocá-la. Ela não era mais sua futura rainha. Ela era uma renegada. Ela era uma exilada. E ela nunca se sentira tão perigosa. As pesadas portas de carvalho do grande salão se fecharam atrás dela, cortando os sons caóticos da alcateia em pânico. Lá fora, a noite era brutal. Um vento forte soprava pelo pátio, carregando partículas de gelo que picavam. Nora ficou nos degraus de pedra por um longo momento, deixando o ar congelante morder suas bochechas expostas. Ela precisava se mover. A adrenalina estava diminuindo, e em seu rastro vinha a realidade esmagadora e sufocante do que ela acabara de fazer. Ela havia rompido um laço predestinado. A dor em seu peito era uma dor latejante e constante, uma síndrome do membro fantasma da alma. Ela atravessou o pátio até o quartel dos soldados. Seus aposentos eram simples, muito longe dos aposentos opulentos preparados para a nova rainha na parte superior da fortaleza. Ela empurrou a pesada porta de madeira, o cheiro familiar de couro oleado, lavanda seca e madeira velha, oferecendo uma sensação fugaz de conforto. Ela não tinha muito tempo. Garrett recuperaria o juízo eventualmente, ou os anciãos exigiriam que ela fosse presa por agredir o Alfa, mesmo que fosse através de um ritual. A lei da alcateia era inconstante, muitas vezes se curvando à vontade de quem estivesse mais zangado. Nora despiu o pesado vestido verde, deixando o tecido caro se acumular no chão como folhas descartadas. Ela não o dobrou. Ela o chutou para o canto. Ela vestiu seu equipamento prático, calças de lã grossa, uma túnica de linho pesado, uma peça de peito de couro fervido com cicatrizes de uma dúzia de escaramuças na fronteira. Ela prendeu sua espada larga nas costas,
o peso familiar do cabo contra sua omoplata, afirmando. Ela encheu uma pesada mochila de lona com pederneira, um odre de água, carne de veado seca embrulhada e um grosso manto forrado de pele. Ela estava se preparando para caminhar para a floresta morta no meio do inverno. Era uma sentença de morte para a maioria. Mas Nora era uma filha das penhas. O frio não a assustava. Era um adversário familiar. Uma batida forte soou em sua porta. A mão de Nora instintivamente caiu para a adaga em seu quadril. Entre. A porta rangeu ao abrir e Bram entrou. Ele era o capitão da guarda, um homem enorme e grisalho, a quem faltava metade da orelha esquerda. Ele havia treinado Garrett. Ele havia treinado Nora. Ele olhou para ela agora, seu rosto robusto preso em uma careta de profunda tristeza. Eles estão chamando os curandeiros, Bram disse, sua voz um murmúrio baixo. Ele fechou a porta atrás de si, bloqueando o vento. O rei está tossindo sangue preto. A garota está chorando histericamente. Os anciãos estão gritando sobre maldições. Não é uma maldição, Nora disse secamente, apertando os cordões de sua mochila. É a consequência de arrancar um sistema de raízes. Ele vai viver. A mente dele vai? Bram perguntou baixinho. Nora fez uma pausa. Ela olhou para o velho soldado. Isso depende inteiramente de quão forte ele realmente é, Bram. Não de quão forte seu título o torna. Bram suspirou, esfregando uma mão enorme sobre sua mandíbula barbada. Você não pode ficar aqui, Nora. Corvin já está sussurrando traição. Eles tentarão trancá-la nas celas pela manhã para apaziguar os lordes do sul. Não tenho intenção de ficar, ela disse, jogando a mochila pesada sobre um ombro. Estou partindo esta noite. Bram olhou para a pequena pilha de suprimentos. Ele olhou para sua figura solitária. Um lobo renegado no inverno era uma coisa trágica. Cortado do laço da alcateia, a fera interior muitas vezes se tornava profundamente deprimida, letárgica ou selvagem. É uma marcha suicida, moça, Bram disse, afastando-se para deixá-la passar. Pegue um cavalo dos estábulos inferiores, o castrado preto. Ele é mau, mas é robusto. Deixarei o portão dos fundos destrancado. Nora parou. Era um risco enorme para ele. Ajudar uma companheira exilada era motivo para punição severa. Por quê? Ela perguntou, sua voz falhando pela primeira vez naquela noite. Bram encontrou seus olhos, sua expressão feroz. Porque você era minha rainha no dia em que manteve a linha em Jagged Ridge. O garoto no grande salão acabou de jogar fora o único escudo que esta alcateia tinha. Cavalgue rápido, Nora. Não olhe para trás. Ela lhe deu um único aceno de cabeça seco. Ela saiu pela porta, movendo-se como um fantasma pela neve que caía. De volta aos níveis superiores da fortaleza, o caos reinava. Garrett sentou-se na beira da grande cama de dossel destinada à sua noite de núpcias. Um fogo rugia na lareira, mas ele tremia violentamente. Cecily sentava-se em uma cadeira junto à parede, tremendo, seu vestido arruinado manchado de sujeira. Ela tentou se aproximar dele 2 vezes, mas em ambas as vezes, um rosnado baixo e vicioso rasgou da garganta de Garrett antes que ele pudesse impedi-lo. Seu lobo interior estava cego. Essa era a única maneira que Garrett podia descrever a sensação. A intuição silenciosa e poderosa que geralmente o guiava, o instinto aguçado que lhe dizia amigo de inimigo, havia desaparecido. Em seu lugar havia um vazio gritante e agitado. O que eu fiz? Ele pressionou os calcanhares das mãos nos olhos. A dor em seu peito era uma batida surda e rítmica que se sincronizava com seu coração. Ele pensara que o laço predestinado era apenas magia antiga, uma tradição empoeirada que poderia ser descartada por ganhos políticos. Ele pensou que sua dominância o sobrepujaria, mas o sussurro de Nora ecoava na caverna oca de sua mente. Sua linhagem está envenenada. Eu era a âncora. Ele olhou para Cecily. Ela era linda. Ela era perfeitamente submissa. E enquanto ele olhava para ela, sua fera interior não sentia absolutamente nada além de uma repulsa oca e consciente. Não havia conexão. Nenhuma faísca. Apenas um quarto vazio e uma garota que parecia aterrorizada com ele. Um guarda irrompeu na sala sem fôlego. Meu rei, ela se foi. Os portões do norte relatam uma cavaleira deixando o território. Garrett se levantou, a sala girando violentamente por um segundo,
antes que ele recuperasse o equilíbrio. Ele caminhou até a janela coberta de gelo e limpou a condensação. Ele olhou para o vazio escuro como o breu da floresta de inverno. O vento uivava contra o vidro, soando terrivelmente como uma alcateia lamentando os mortos. O verdadeiro frio estava apenas começando. O frio no extremo norte não apenas gelava, ele caçava. Encontrava as brechas no pesado manto de pele de Nora. Mordia a pele exposta de seus pulsos, entorpecia seus dedos dos pés dentro de suas botas de couro, até que parecessem blocos de madeira. Ela cavalgava há 3 dias. O castrado preto, uma besta viciosa e mal-humorada que Bram apropriadamente chamou de Ruína, era a única razão pela qual ela ainda estava viva. Ele se arrastava por montes de neve que chegavam ao seu peito, movido por uma teimosa e mal-humorada recusa a morrer. Nora se curvou sobre o pômulo da cela. Seu peito ardia. A ferida psíquica do laço rompido estava infeccionando. Sem a energia ambiente de uma alcateia para ajudá-la a se curar, sua loba interior estava se tornando lenta. Estava de luto pela perda do companheiro, mesmo que o lado humano reconhecesse a necessidade da amputação. A cada poucas horas, um puxão fantasma a atingia no externo. Um eco desesperado e moribundo do pânico de Garrett antes de voltar e enviar uma onda de náusea por seu sistema. Continue se movendo, ela grasnou. Sua voz soava como cascalho esmagado. A floresta morta fazia jus ao seu nome. As árvores aqui cresciam muito juntas, seus galhos nus tecendo um dossel espesso que bloqueava a lua. A casca era preta, coberta por uma estranha geada espessa que nunca derretia. Nenhum animal de presa vivia aqui, apenas necrófagos, apenas coisas que haviam sido expulsas. Um estalo seco ecoou à sua esquerda. Nora se endireitou. A letargia desapareceu, substituída por um pico de adrenalina. Ruína sacudiu sua cabeça maciça, suas orelhas se achatando contra o crânio. Ele soltou um bufo baixo e retumbante. 3 figuras caíram dos galhos mais baixos dos pinheiros mortos. Eram lobos, mas por pouco. A fome e o isolamento haviam lhes tirado a humanidade. Estavam presos em seus estados meio transformados, curvados, cobertos de pelos irregulares, suas mandíbulas alongadas e pingando saliva congelada. Renegados selvagens. Eles haviam perdido a cabeça para o isolamento da floresta há muito tempo. O maior dos 3 avançou. Seus olhos amarelos se fixaram no cavalo. Ele não se importava com a cavaleira. Ele só queria a carne. Afaste-se, Nora avisou. Ela desembainhou sua espada larga. O aço cantou uma nota metálica e áspera na floresta silenciosa. O selvagem não hesitou. Ele se lançou. Ruína empinou com um relincho furioso, seus cascos ferrados atingindo o atacante no peito. Costelas estalaram como gravetos secos. O selvagem caiu para trás na neve, se debatendo, mas os outros 2 usaram a distração. Um saltou sobre a garupa do cavalo, suas garras rasgando o pesado manto de Nora. A força a arrancou da sela. Ela caiu com força no chão, o ar sendo expulso de seus pulmões. Neve fria se acumulou em seu colarinho. O selvagem estava sobre ela em 1 segundo, estalando as mandíbulas em sua garganta. O fedor de carne podre e cobre rançoso a envolveu. Nora não entrou em pânico. Ela não tinha energia para entrar em pânico. Ela ergueu o pomo de sua espada, esmagando-o brutalmente no focinho da criatura. O osso se estilhaçou. O selvagem gritou, recuando. Ela rolou para ficar de pé. Seu peito gritava em agonia, o laço rompido latejando no ritmo de seu coração acelerado. Ela balançou a lâmina pesada em um arco amplo e brutal. Atingiu o segundo selvagem na clavícula, cortando profundamente. A criatura caiu em um jato de sangue escuro e fumegante. O terceiro selvagem, aquele que Ruína havia chutado, estava lutando para se levantar. Nora caminhou até ele. Ela não sentiu o triunfo. Ela se sentiu exausta. Ela olhou para a coisa faminta e quebrada. Era isso que o isolamento fazia com sua espécie. Era isso que os anciãos ameaçavam quando falavam de exílio. Ela ergueu sua espada e acabou com sua miséria com um único golpe limpo. Ruína estava a poucos metros de distância, bufando vapor, observando-a com um olho preto cauteloso. Nora limpou sua lâmina nas peles esfarrapadas da criatura morta e a embanhou. Suas mãos tremiam violentamente.
A adrenalina estava diminuindo e a dor fantasma em seu peito estava rugindo de volta com vingança. Ela encostou a testa no pescoço quente de ruína, fechando os olhos. Não vou acabar como eles, ela sussurrou para o cavalo. Eu me recuso. Ela se puxou de volta para a cela, seus músculos gritando em protesto. Ela apontou o castrado para o norte, mais fundo na escuridão. O grande salão de Oakhaven cheirava fortemente a incenso e cânfora. Os servos o queimavam há 2 dias para mascarar o cheiro forte e azedo da angústia do rei. Garrett sentou-se no trono de madeira. Ele parecia terrível. Sua pele estava de um cinza doentio, com sombras pesadas sob os olhos. Ele não dormia desde a cerimônia de ascensão. Toda vez que fechava os olhos, ficava preso em um vazio sufocante e silencioso. Seu lobo interior andava freneticamente no escuro, atacando sombras, completamente à deriva. Nora estava certa. Ela era a âncora. Sem ela, a loucura ancestral que assolava sua linhagem estava se infiltrando como uma maré crescente. As caravanas do sul estão atrasadas, Sua Graça. Garrett piscou, lutando para se concentrar no homem parado na base do estrado. Era Lord Hastings, o pai de Cecily. O homem usava veludo no inverno, um sinal claro de que não entendia o norte. As neves estão pesadas, disse Garrett. Sua voz era um raspar plano e oco. As passagens estão bloqueadas. Sim, mas o grão foi prometido após o selamento do laço de acasalamento, disse Hastings suavemente, embora seus olhos se desviassem nervosamente para as mãos do rei. Os dedos de Garrett agarravam os apoios de braço esculpidos do trono com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos como osso. Minha filha permanece intocada, Sua Graça. Os rumores... Bem, a alcateia sussurra que o rei não está bem, que a renegada levou sua força quando fugiu. Um rosnado baixo e vibrante ecoou pelo salão. Hastings deu um passo apressado para trás. Os guardas perto das portas enrijeceram. Garrett não percebeu que o som viera de sua própria garganta até sentir o gosto de sangue. Ele havia mordido o lábio inferior. Ele forçou sua mandíbula a relaxar, engolindo o gosto metálico. Cecily está segura, Garrett rosnou, forçando sua voz a permanecer nivelada. O laço será formado quando eu me recuperar da reação psíquica do rompimento. Diga às suas caravanas para marcharem, Hastings. Ou o norte virá ao sul e tomará o grão nós mesmos. Era uma ameaça mal velada. O rosto de Hastings corou de indignação, Saquon, mas ele se curvou rigidamente e se retirou. Garrett se levantou. A sala do trono girou. Ele dispensou os guardas que se adiantaram para ajudá-lo e saiu pelas pesadas portas laterais. Ele precisava de ar. Ele precisava do cheiro de pinho. Ele se viu vagando pelos corredores de pedra fria, acabando nos aposentos reais. O ar lá dentro era sufocantemente quente. Cecily sentava-se perto da enorme lareira, fazendo bordado. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, um sorriso frágil e aterrorizado se estendendo por seu rosto. Meu rei, ela murmurou, deixando o bastidor de lado. Ela estava tentando. Ele sabia que ela estava tentando. Mas toda vez que ele olhava para ela, sua fera recuava. Ela cheirava a flores de verão e medo. Para um predador perdendo a cabeça, o medo era um cheiro incrivelmente perigoso. Desencadeava o desejo de caçar, não de proteger. Garrett, ela sussurrou, dando um passo em sua direção. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Os curandeiros dizem que se selarmos o laço, se o finalizarmos, seu lobo se acalmará. Ele substituirá o vazio que ela deixou. Ela estendeu a mão e colocou sua pequena mão bem cuidada em seu peito. Foi um erro. O contato físico enviou um choque de repulsa através dele. Seu lobo rejeitou violentamente o toque. Era a mão errada. Era o cheiro errado. Era a alma errada. Garrett a empurrou violentamente para trás. O movimento foi puramente instintivo, um espasmo da fera. Cecily bateu em uma pequena mesa lateral, derrubando uma jarra de prata com água no chão de pedra. Ela se encolheu em uma bola, soluçando histericamente, agarrando seu braço machucado. Garrett ficou sobre ela, respirando pesadamente. Ele olhou para suas mãos, que tremiam incontrolavelmente. Ele acabara de agredir uma mulher indefesa. Ele, o alfa que deveria ser o escudo de seu povo, estava se tornando o monstro que eles temiam. Saia! Ele engasgou, afastando-se dela. Saia daqui, Cecily! Vá embora!
Ela não precisou que lhe dissessem duas vezes. Ela se levantou de um salto e fugiu do quarto, seus soluços ecoando pelo corredor. Garrett caiu de joelhos em meio à água derramada. Ele pressionou as mãos contra o peito, bem no local onde Nora havia colocado a palma da mão. O local onde ela havia arrancado sua fundação pelas raízes. A escuridão em sua mente riu. Era um som frio e estilhaçante. A loucura não estava mais batendo. Estava dentro de casa. 4 dias depois, a floresta morta deu lugar a uma paisagem irregular de rochas cinzentas e lama congelada. Nora sentiu o cheiro da fumaça antes de ver o assentamento. Era um cheiro químico forte, de carvão queimado e ferro quente. Ela cutucou ruína para o topo de uma colina, semicerrando os olhos através da neve que caía. Abaixo, havia uma cidade feia e extensa, construída na encosta de uma ravina profunda. Os edifícios eram improvisados com madeira bruta, ferro corrugado e pedra recuperada. Plumas de fumaça preta e espessa subiam de enormes chaminés de pedra. Este era o segredo sujo de Oakhaven. O assentamento de ferro. Era uma zona sem lei, onde os exilados, os quebrados e os indesejados se reuniam para ganhar a vida minerando o minério de ferro das veias profundas da terra. Estava fora da jurisdição do Alfa, governado por um sindicato frouxo de mercenários e ladrões. Nora guiou ruína pelo caminho íngreme e traiçoeiro. O castrado escorregou 2 vezes, seus cascos deslizando no gelo, mas ela o manteve firme. Ao entrar na via principal, a atividade parou. Homens e mulheres envoltos em peles imundas pararam para olhar. Eles reconheciam um guerreiro quando viam um. Reconheciam o corte de sua armadura de couro, a qualidade da espada larga em suas costas e o olhar oco e perigoso em seus olhos. Ela parou em frente a um grande edifício manchado de fumaça. Uma placa de madeira acima da porta dizia A Bigorna. Nora desceu da cela. Suas pernas cederam instantaneamente. Ela bateu com força na lama congelada. A exaustão da última semana, a fome e a agonizante ferida psíquica finalmente cobraram seu preço. O mundo girou violentamente em seu eixo. Um par pesado de botas com biqueira de aço entrou em seu campo de visão. Bem, agora, uma voz profunda e rouca ressoou. É uma longa queda, passarinho. Nora forçou suas pálpebras pesadas a se abrirem. Um homem estava sobre ela. Ele era jovem, talvez no final dos 20 anos, com uma mecha de cabelo castanho rebelde e uma cicatriz irregular cortando sua sobrancelha de esquerda. Ele usava um pesado casaco de pele de carneiro aberto na frente, revelando uma couraça de aço amassada. Não me chame de passarinho, Nora grasnou, sua mão procurando a adaga em seu cinto. O homem se ajoelhou. Ele não se encolheu com a lâmina. Ele segurou suavemente o pulso dela, seu aperto firme, mas completamente desprovido de dominância alfa. Ele era um lobo, mas seu cheiro era abafado, cuidadosamente controlado. Calma, ele disse. Ele olhou para além dela, para o castrado preto. Você cavalgou essa besta pela floresta morta. Você deve ser louca ou desesperadamente teimosa. Ambos, ela murmurou antes que a escuridão finalmente a puxasse para baixo. Quando Nora acordou, estava deitada em um catre estreito em um quarto sufocantemente quente. O clangor rítmico de um martelo pesado batendo em uma bigorna vibrava pelo assoalho. Ela se sentou lentamente, estremecendo quando seu peito ardeu com uma dor surda. Ela estava vestida apenas com sua túnica de lã. Sua armadura e espada estavam sobre uma mesa de madeira próxima. A porta se abriu e o homem com a cicatriz entrou. Ele carregava uma caneca de estanho que fumegava pesadamente no ar frio do quarto, com correntes de ar. Beba, ele disse oferecendo a ela. É caldo de osso. Você parece que uma brisa forte a quebraria ao meio. Nora pegou a caneca. Ela não agradeceu. Ela tomou um gole. Era bem salgado e rico. Quem é você? Wyatt, ele disse, encostado no batente da porta, cruzando os braços. E o homem que está tentando nos ensurdecer lá embaixo é Arthur. Você está na forja dele. Ele te tirou da lama. Você disse que não, ela rebateu, sua memória nebulosa, mas retornando. Eu segurei seu pulso. Arthur te carregou. Eu não faço trabalho pesado a menos que seja pago. Wyatt sorriu, embora seus olhos permanecessem afiados, calculistas. Ele acenou com a cabeça em direção ao peito dela. Essa é uma cicatriz psíquica feia que você está carregando. É preciso muito poder para sobreviver a um laço de acasalamento rompido.
É preciso ainda mais para ser quem faz o rompimento. Nora enrijeceu. Como você sabe que fui eu? Porque se ele tivesse te rejeitado, você seria uma casca selvagem agora. Wyatt disse com naturalidade. Em vez disso, você está apenas incrivelmente zangada. O vento do norte levou a fofoca mais rápido do que você cavalgou. O rei de Oakhaven está gritando com sombras e sua companheira predestinada desapareceu na neve. Nora olhou para sua caneca. Garrett estava enlouquecendo. Ela sentiu uma breve e sombria onda de satisfação, seguida imediatamente por uma profunda e pesada tristeza. O norte sofreria por sua fraqueza. Você não pode ficar aqui de graça. Wyatt interrompeu seus pensamentos. Isso não é uma instituição de caridade. Arthur vai querer pagamento pela cama e pelo caldo. Nora enfiou a mão na túnica. Ela tirou uma pesada corrente de prata. Pendurado nela havia um grosso pingente de prata em forma de crânio de lobo, a insígnia da vanguarda do norte. Era prata pura, não ligada, forjada pelos anciãos. Ela a jogou. Wyatt a pegou no ar sem esforço. Ele a pesou na palma da mão, suas sobrancelhas se erguendo ligeiramente. Isso vai te comprar um mês de abrigo, Wyatt disse, e comida. Depois disso, você trabalha. Eu sou uma soldada, Nora disse, sua voz encontrando sua firmeza novamente. Ela balançou as pernas para fora do catre. Não preciso de um mês para me curar. Dê-me 3 dias, depois me diga quem preciso matar para ganhar meu sustento. Wyatt olhou para ela por um longo momento. O sorriso lentamente desapareceu de seu rosto, substituído por um olhar de respeito genuíno. 3 dias, então, ele concordou. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Oakhaven está sangrando, Nora das Penhas. Os lordes do sul estão exigindo tributo. O rei está louco e as fronteiras estão desprotegidas. Você pode ter deixado a alcateia, mas a guerra vai te seguir até aqui. Que venha, Nora disse suavemente, olhando para sua espada na mesa. Estarei pronta. A forja foi uma professora brutal. Exigia ritmo, suor e foco absoluto. Por 3 meses, Nora deu a ela os 3. Ela não se curou rapidamente. O laço rompido deixou um vazio irregular em seu peito que latejava sempre que o vento uivava do sul. Para entorpecê-lo, ela trabalhava. Ela balançava uma marreta de 20 libras ao lado de Arthur, batendo as impurezas do ferro bruto até que seus ombros gritassem e suas mãos se cobrissem de calos grossos e inflexíveis. Quando não estava na bigorna, estava na lama. O assentamento de ferro era um lugar construído sobre violência casual. Disputas por minério recuperado ou carne roubada eram resolvidas com facas na rua. Em sua primeira semana, 3 homens tentaram testar a mulher exilada do norte. Nora quebrou a clavícula do primeiro, estilhaçou o joelho do segundo e enfiou o rosto do terceiro em um bebedouro de água congelada até que ele se engasgou com gelo e submissão. Depois disso, eles a deixaram em paz. Então começaram a apagá-la. Wyatt intermediava os negócios. Ele tinha uma mente afiada para a logística e uma total falta de hesitação moral. Se uma caravana precisava de proteção através da floresta morta, Nora liderava o destacamento. Se uma alcateia renegada invadia os terrenos de caça do assentamento, Nora os expulsava. Ela lutava com uma eficiência fria e mecânica que aterrorizava os mercenários desorganizados. Se ela não estava lutando por glória, estava lutando para se exaurir o suficiente para dormir. Começaram a chamá-la de Loba de Ferro. Ela não se importava. Era apenas mais um título. E ela havia aprendido o quão pouco os títulos importavam. O ponto de virada veio em uma terça-feira no auge do inverno. O céu tinha a cor de ferro machucado, cuspindo partículas duras de granizo. Nora estava sentada perto da lareira na bigorna, afiando sua espada larga com uma pedra de amolar. Wyatt estava do outro lado da mesa, contando uma pilha de moedas de prata manchadas. As pesadas portas da taverna se abriram com um estrondo, batendo contra a parede com uma força que fez as canecas no bar tremerem. O vento uivou para dentro da sala, trazendo consigo um homem que imediatamente desabou no assoalho. Ele era uma forma maciça envolta em um manto esfarrapado, suas costas eriçadas com 3 flechas de penas pretas. Nora não hesitou. Ela largou a pedra de amolar e atravessou a sala em 3 passadas. Ela agarrou o homem pelo ombro e o virou de costas. Era Bram. O capitão da guarda estava irreconhecível. Sua barba estava emaranhada com sangue congelado. Seus lábios estavam azuis, sua pele pálida e esticada sobre as maçãs do rosto.
Seu olho esquerdo estava inchado e fechado, e a armadura sob seu manto estava em pedaços. Chame o Arthur! Nora gritou por cima do ombro. Wyatt já estava se movendo em direção à forja. Nora pressionou os dedos no pescoço de Bram. Seu pulso era um tremor frenético e aterrorizante. Bram, fique comigo. O único olho bom do velho soldado se abriu. Ele olhou cegamente para o teto por um segundo, antes que seu olhar se fixasse no rosto dela. Uma tosse úmida e ruidosa rasgou seu peito. Sangue borbulhou no canto de sua boca. Eles romperam os portões. Bram ofegou, sua mão pesada se erguendo para agarrar o pulso dela com uma força desesperada e falha. Os sulistas, os homens de Hastings. A mandíbula de Nora se apertou. As caravanas de grãos, um cavalo de Troia. Bram engasgou. Carroças cheias de homens armados. Eles marcharam direto para o pátio. Nós não estávamos prontos. A alcateia está faminta, letárgica. Onde está o rei? Ela perguntou. Sua voz era plana, desprovida do pânico que Bram provavelmente esperava. Louco, Bram sussurrou, uma lágrima de pura frustração escorrendo de seu olho. Garrett está completamente perdido, Nora. Ele se transformou há 2 semanas e nunca mais voltou. Ele atacou seus próprios guardas. Hastings o trancou nas masmorras inferiores como um cão raivoso. Ele declarou lei marcial. Eles estão massacrando qualquer um que resista. Arthur entrou correndo na sala carregando um kit médico com cheiro forte de álcool e bandagens fervidas. Ele se ajoelhou ao lado de Bram, inspecionando as hastes das flechas. Farpadas, o ferreiro murmurou. Se eu as puxar, ele sangra até morrer. Temos que empurrá-las para fora. Faça isso, Bram ofegou, arqueando as costas. Mas seu aperto no pulso de Nora não afrouxou. Nora, eles estão queimando os registros antigos. Estão levando as mulheres. O Norte está morrendo. O Norte morreu no dia em que Garrett o entregou a uma garota frágil por uma cama quente, Nora disse friamente. Ela desenrolou os dedos de Bram de seu braço. Esta não é mais minha alcateia, Bram. Sou uma exilada. Não tenho nenhum dever para com Oakhaven. Não estou lhe pedindo por dever, Bram grasnou, sua voz baixando para um sussurro desesperado enquanto Arthur derramava álcool puro sobre suas feridas. Estou lhe pedindo por misericórdia, não por ele, pelos filhotes, pelos anciãos que não podem lutar. Por favor. Arthur quebrou a ponta da primeira flecha e puxou a haste para fora. Bram gritou, um som cru e áspero que ecoou pelas paredes da taverna, antes que seus olhos revirassem e ele desmaiasse de dor. Nora se levantou lentamente. Ela olhou para o sangue se acumulando no assoalho de madeira. Era sangue do norte. Sangue da alcateia. Uma fera adormecida e mal-humorada por meses se moveu desconfortavelmente em seu peito. Wyatt parou ao lado dela. Ele olhou para o capitão inconsciente, depois para Nora. Você não lhes deve nada. Você sabe disso, certo? Eles te viram sair para o frio e não fizeram nada. Eu sei, Nora disse. Hastings tem um exército particular de 400 homens. Temos 50 lutadores capazes neste assentamento, e a maioria deles está bêbada ao meio-dia. Wyatt cruzou os braços. É um massacre. Nora se virou para olhar para Wyatt. Seus olhos estavam duros, calculistas, completamente desprovidos da tristeza que a assombrara por 3 meses. A maquinaria política em seu cérebro, treinada por anos para liderar um reino, entrou em ação. Hastings trouxe seu exército para o norte, o que significa que os armazéns do sul estão pouco guarnecidos. Mas ele trouxe sua riqueza com ele naquelas carroças para pagar seus homens, disse Nora. Ela pegou sua espada larga da mesa e a deslizou na bainha de couro em suas costas. Reúna os homens, Wyatt. Diga a eles que o cofre de Oakhaven está escancarado e que o Lorde do Sul está sentado em uma pilha de ouro que não lhe pertence. Wyatt ergueu uma sobrancelha. Você vai pagar um exército de mercenários com o tesouro de seu próprio reino. Não é meu reino, Nora respondeu. Mas é meu lar, e eu vou limpá-lo. A marcha levou 4 dias. 50 mercenários envoltos em peles recuperadas e couro fervido se arrastaram pela neve atrás de Nora. Eram uma turba imunda e indisciplinada, mas eram endurecidos pelas minas de ferro. Eles sabiam como sofrer. Wyatt cavalgava em seu flanco direito em uma égua cinzenta e peluda, mantendo os homens na linha com insultos afiados e a promessa de ouro do sul. Eles alcançaram o perímetro de Oakhaven à meia-noite. A fortaleza ficava em um penhasco alto com vista para o vale.
No passado, ela brilhava com luz e vida. Agora parecia um túmulo. Apenas as torres de vigia queimavam com fogos baixos e sombrios. A bandeira do sul, um feixe de trigo dourado em um campo verde, pendia frouxamente sobre o portão principal, substituindo o lobo negro do norte. Nora desmontou, deixando Ruína amarrado a um pinheiro morto. Ela sinalizou para os homens pararem na linha das árvores. Eles têm arqueiros nas ameias. Wyatt sussurrou, agachado na neve ao lado dela. Se atacarmos aquele portão, perderemos metade de nossos homens antes mesmo de tocar na madeira. Não vamos atacar o portão, Nora disse. Bram deixou a porta dos fundos destrancada para mim quando eu saí. Os sulistas não conhecem esta fortaleza. Eles não saberão sobre as grades de drenagem sob o arsenal. Ela destacou 5 homens, os mais silenciosos do grupo, para segui-la. Wyatt ficou com a força principal, esperando pelo sinal. Nora se moveu pela neve como um fantasma. Este era seu terreno. Ela conhecia cada ponto cego nas torres de vigia, cada sombra projetada pelas rochas irregulares. Eles alcançaram a base da muralha leste, onde uma pesada grade de ferro cobria os túneis de escoamento da forja da fortaleza. A fechadura era velha, enferrujada pela umidade do inverno. Nora não se deu ao trabalho de tentar arrombá-la. Ela agarrou as barras de ferro, sua fera interior surgindo, inundando seus músculos com força brutal. Ela plantou suas botas contra a pedra e puxou. O metal gemeu, depois estalou. Ela arrastou a pesada grade para o lado. Eles rastejaram pelo túnel apertado e mal cheiroso, emergindo no arsenal escuro e silencioso. A partir daí foi uma execução metódica. Nora subiu as escadas em espiral em direção à casa do portão. Ela encontrou 2 guardas do sul aquecendo as mãos sobre um braseiro, reclamando do frio. Ela não lhes deu tempo para sacar suas espadas. Ela saiu das sombras, sua lâmina cortando limpamente as cordas vocais do primeiro homem antes que ele pudesse gritar. O segundo virou os olhos arregalados, mas Nora enfiou sua adaga para cima sob suas costelas, perfurando seu coração. Ela baixou o corpo dele silenciosamente para o chão de pedra. Seus mercenários despacharam os outros na casa do portão com eficiência brutal. Nora caminhou até o pesado guincho de ferro que controlava os portões principais. Ela agarrou a alavanca e jogou seu peso nela. As engrenagens maciças rangeram juntas, um grito ensurdecedor de metal que quebrou o silêncio da noite. As pesadas portas de carvalho se abriram para fora. Lá embaixo, na linha das árvores, Wyatt desembainhou sua espada. O assentamento de ferro invadiu o pátio. O caos irrompeu. Soldados do sul saíram dos quartéis, confusos e semivestidos, esperando um ataque de lobos renegados. Em vez disso, encontraram mineiros fortemente armados balançando picaretas, martelos e espadas recuperadas. Nora não ficou no pátio. Ela deixou Wyatt cuidar da vanguarda. Ela tinha um alvo específico. Ela caminhou pela carnificina, movendo-se em direção ao grande salão. Sangue espirrou pela neve, os gritos dos homens se misturando com o choque do aço. Um capitão do sul a atacou, erguendo uma pesada alabarda. Nora não quebrou o passo. Ela se abaixou sob o golpe largo e desajeitado, entrou em sua guarda e enfiou sua espada larga através de sua couraça. Ela o chutou para fora de sua lâmina e continuou andando. Ela alcançou as enormes portas duplas do santuário interno da fortaleza. Elas estavam trancadas por dentro. Nora deu um passo para trás. Ela respirou fundo, puxando o ar frio para seus pulmões, deixando o cheiro de sangue e medo alimentar a fera dentro dela. Ela não usou sua espada. Ela ergueu o pé calçado e chutou o centro, onde as portas se encontravam com a força de um ariete. A pesada barra de ferro interna se estilhaçou com um estalo como um tiro de mosquete. As portas se abriram batendo contra as paredes internas. Nora entrou no grande salão. O fedor a atingiu primeiro. Era o cheiro de corpos não lavados, vinho velho e o forte odor ácido de terror. Os lordes do sul haviam transformado o salão ancestral em um acampamento fortificado. Mesas estavam viradas para criar barricadas. Na outra extremidade do salão, sentado no trono de madeira esculpida do Alfa, estava Lord Hastings. Ele usava um pesado manto de pele que engolia sua pequena estrutura. Seu rosto estava pálido e escorregadio de suor. Ele era flanqueado por uma dúzia de guardas de elite fortemente armados. No canto da sala, amontoados em uma pilha aterrorizada, estavam os remanescentes dos anciãos da alcateia e várias mulheres.
Pareciam famintos, seus olhos arregalados e ocos. E na base do trono, acorrentado a um anel de ferro no chão por uma coleira grossa e pesada, estava um lobo. Era maciço, seu pelo emaranhado com sujeira e sangue seco. Andava freneticamente, cravando as garras no chão de pedra, estalando as mandíbulas no ar. Seus olhos eram completamente negros, desprovidos de razão. Garrett. A respiração de Nora falhou. Ela esperava sentir triunfo com a ruína dele. Ela esperava se sentir vingada. Mas olhando para a coisa quebrada e selvagem acorrentada ao chão, ela não sentiu nada além de uma pena profunda e doentia. Ele era um rei reduzido a um cão de guarda, uma consequência de sua própria fraqueza catastrófica. Hastings se levantou, sua voz tremendo enquanto apontava um dedo anelado para Nora. Matem-na! Matem a renegada! A dúzia de guardas de elite sacou suas armas e formou uma parede de escudos, avançando lentamente pelo salão. Nora não correu. Ela não pediu reforços. Ela ergueu sua espada larga, o aço captando a luz fraca dos braseiros. Eu sou Nora das Penhas do Norte, ela disse, sua voz ecoando pelo vasto espaço abobadado, perfeitamente calma e incrivelmente fria. E você está sentado na minha cadeira. Os guardas atacaram. Nora os encontrou no centro do salão. Ela não era a garota que havia ficado no altar, em um pesado vestido verde, tentando se encaixar em um molde. Ela era a Loba de Ferro. Ela lutou com o peso brutal e inflexível das montanhas. Ela aparou um golpe do primeiro guarda, entrou em seu alcance e esmagou o pesado pomo de sua espada em seu rosto. O nariz dele se quebrou e ele caiu com força. O segundo guarda balançou uma pesada espada larga em seu pescoço. Nora se ajoelhou, deixando a lâmina assobiar sobre sua cabeça, e o aleijou com um golpe horizontal vicioso. Ela se movia fluidamente, uma dançarina em um matadouro. Ela não desperdiçava energia em giros chamativos ou arcos largos. Cada movimento era calculado, projetado para neutralizar a ameaça no menor tempo possível. Aço soou contra aço. Sangue espirrou pelas antigas lajes de pedra. Em 2 minutos, 6 guardas jaziam mortos ou morrendo no chão. Os 6 restantes recuaram, sua parede de escudos quebrada, seus olhos arregalados com terror genuíno. Eram soldados pagos enfrentando um predador alfa. Mantenham a linha, seus covardes! Hastings gritou do estrado, sua voz falhando. Mas estava acabado. As pesadas portas de madeira atrás de Nora se abriram novamente com um estrondo. Wyatt entrou, completamente coberto de sangue que não era seu, flanqueado por 10 de seus maiores mercenários. Ele olhou para os guardas do sul encolhidos, depois para Hastings no trono. O pátio está limpo, Wyatt anunciou casualmente, descansando sua espada ensanguentada no ombro. A maioria deles se rendeu quando perceberam que não estávamos fazendo prisioneiros. Você quer que eu eviscere esses retardatários ou tem planos para eles? Os guardas do sul restantes imediatamente largaram suas armas. Eles caíram de joelhos, levantando as mãos em rendição. Nora não olhou para eles. Ela manteve os olhos fixos no estrado. Ela caminhou lentamente, suas botas esmagando armas quebradas e sangue. Hastings recuou, sua bravata inteiramente evaporada. Ele se escondeu atrás do trono. Você não pode fazer isso. O sul vai embargá-los. Vocês vão morrer de fome. Nora o ignorou. Ela parou na base do estrado, bem no limite do alcance da corrente. O lobo selvagem parou de andar. Ele se virou lentamente em direção a ela. A maciça besta de pelo preto abaixou a cabeça. Seus pelos se eriçaram, um rosnado baixo e vibrante crescendo em seu peito. Não reconheceu o salão. Não reconheceu seu título real. Apenas reconheceu uma ameaça. O lobo se lançou. A corrente esticou com um estalo metálico, puxando a besta para trás, a centímetros do rosto de Nora. As mandíbulas estalando não pegaram nada além de ar. Garrett, Nora disse suavemente. A besta se debateu contra a coleira de ferro, sufocando-se em uma tentativa desesperada de alcançá-la. Ele estava completamente perdido. A mente era um espelho estilhaçado, refletindo apenas violência e pânico. Nora sentiu um puxão agudo e agonizante em seu peito. O fantasma do laço de companheiro, a raiz rompida, clamou por sua metade perdida. Ela fechou os olhos por uma fração de segundo, sentindo o peso terrível do que havia destruído. Ela havia feito isso. Para se salvar, ela havia quebrado a mente dele, mas não se quebraria com ele. Ela mergulhou fundo dentro de si, além da dor, além do luto,
até o núcleo de seu próprio comando alfa. Ela abriu os olhos. Eles não brilharam com luz mágica, mas carregavam um peso terrível e pesado. Ela entrou diretamente no raio de ataque do lobo. Wyatt enrijeceu atrás dela, seu aperto em sua espada se intensificando. Nora, não. Nora não ouviu. Ela ficou perfeitamente imóvel enquanto a besta maciça se lançava sobre ela novamente. Atingiu seu peito, suas patas pesadas a empurrando para trás meio passo. Suas mandíbulas se abriram mirando em sua garganta, mas não mordeu. No último segundo possível, a besta congelou. Seu nariz se contraiu. Inalou o cheiro de pinho, couro, ferro e sangue. Era o cheiro da âncora. Um gemido profundo e agonizante rasgou da garganta do lobo. A energia caótica e maníaca desapareceu, substituída por uma exaustão tão profunda que praticamente irradiava do animal. O lobo caiu de barriga, pressionando seu focinho pesado contra as botas de Nora. Ele soltou um suspiro longo e trêmulo, fechando seus olhos negros. A loucura parou por um momento, contida por sua presença física. Nora se ajoelhou. Ela colocou uma mão na cabeça maciça do lobo, seus dedos se emaranhando no pelo sujo. Durma, ela sussurrou. Sua voz carregava o peso puro e inegável da dominância alfa. Não era um pedido. Era um comando absoluto para a mente fraturada sob suas mãos. O lobo ficou completamente mole. Sua respiração diminuiu para um ritmo profundo e regular. Ele se rendeu completamente à única presença que poderia silenciar o ruído em sua cabeça. Nora se levantou. Ela limpou uma mancha de sujeira de sua bochecha. Ela passou por cima da besta adormecida e subiu os degraus do estrado. Lord Hastings estava se pressionando contra a parede de pedra atrás do trono, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Leve o ouro, ele balbuciou. Leve o grão, apenas me deixe cavalgar para o sul. Eu não voltarei. Nora o agarrou pela frente de sua túnica de veludo e o jogou violentamente escada abaixo. Hastings bateu com força no chão de pedra, gemendo de dor. Amarrem-no, Nora ordenou a Wyatt sem olhar para trás. Joguem-no na masmorra que ele usou para o rei. Vamos resgatá-lo de sua família por 3 invernos de grãos. Wyatt sorriu. Meu prazer. 2 mercenários arrastaram o Lorde choroso para longe. O salão ficou em silêncio. A luta lá fora havia parado. Os anciãos no canto se levantaram lentamente, apoiando-se uns nos outros, olhando para Nora com uma mistura de admiração e medo residual. Nora se virou para encarar a sala. Ela ficou diante do pesado trono de madeira. Descansando na almofada do assento estava a coroa de prata de Oakhaven, descartada por Hastings quando a luta começou. Ela a pegou. O metal era pesado, frio em suas mãos. O ancião Corvin, apoiando-se pesadamente em seu cajado, mancou para a frente. Ele olhou para o lobo adormecido na base das escadas, depois para Nora. O rei está quebrado. O laço não pode ser refeito, Nora. Você o rompeu. A magia se foi. Não estou aqui pela magia, Corvin, Nora disse, sua voz se projetando facilmente pelo salão silencioso. E não estou aqui para refazer um erro. Então o que você está fazendo? O velho perguntou, sua voz tremendo. Quem governará? Nora não respondeu com palavras. Ela ergueu a pesada coroa de prata e a colocou firmemente sobre sua própria cabeça. O silêncio na sala foi absoluto. Foi uma violação maciça da tradição. Uma fêmea alfa, sem laços, reivindicando o trono por direito de conquista em vez de linhagem. Era inédito. Garrett escolheu seu destino, Nora declarou, olhando para os rostos atônitos de seu povo e os olhares endurecidos e aprovadores de seus mercenários. Ele não conseguiu carregar o peso do inverno, então ele quebrou. Eu não vou quebrar. A vanguarda governa esta fortaleza agora. O assentamento de ferro será integrado às nossas fileiras. Se o sul tentar nos matar de fome, tomaremos seus campos. Se renegados pressionarem as fronteiras, montaremos suas cabeças nas estacas. Ela se sentou no pesado trono de madeira. Era duro, desconfortável e totalmente inflexível. Servia-lhe perfeitamente. Eu sou Nora. Eu sou a alfa de Oakhaven, ela disse suavemente, mas as palavras atingiram a sala com a força de um golpe físico. Ajoelhem-se. Corvin hesitou por apenas 1 segundo antes de cair pesadamente de joelhos, curvando a cabeça. Os outros anciãos o seguiram. Depois, os guardas do sul restantes. Wyatt deu um passo à frente, ainda pingando sangue na pedra. Ele olhou para ela.
aquele sorriso cínico familiar brincando no canto de sua boca. Ele não se curvou, mas pegou sua espada e cravou a ponta firmemente no assoalho de madeira, apoiando-se no pomo em um aceno profundo e respeitoso. Nora olhou para o lobo adormecido na base do estrado. Ele nunca mais governaria. Ele viveria seus dias no santuário silencioso das enfermarias de cura, sua mente para sempre fraturada, dependente de suas breves visitas para encontrar paz do ruído. Ele havia escolhido a fraqueza e ela o consumiu. Ela olhou para as portas quebradas do grande salão, para a noite gelada e implacável. A corrente de ar era amarga, carregando o cheiro de neve e madeira queimada. O norte era severo. Exigia ferro, não suavidade. Exigia um governante que pudesse sobreviver ao congelamento. Nora recostou-se na madeira dura do trono. Que venha o inverno. Ela já estava fria. Nora não apenas sobreviveu ao inverno, ela se tornou o inverno. Ela provou que o verdadeiro poder não é transmitido por profecias empoeiradas, é forjado na lama congelada e tomado à força. Garrett queria uma noiva frágil, e isso lhe custou sua mente, sua alcateia e sua coroa. Agora a loba de ferro detém o trono, e o norte nunca mais se curvará. A ascensão implacável de Nora ao poder deixou você sem fôlego. Se você amou este conto sombrio e sem remorsos de traição e conquista, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos fãs de fantasia sombria e inscreva-se no canal para mais histórias épicas.